Boa tarde a todos e todas. Gostaria de já começar agradecendo aqui a participação de vocês nessa atividade. Nós começaremos aqui uma palestra com o professor Fábio Oscar Lima. O professor Fábio, ele é bacharel e licenciado em História e também é licenciado em Pedagogia e é mestre em Educação. Atualmente, ele está como professor da Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui. Prazer, todo meu. A atividade dele é intitulada Desafio na Produção do Conhecimento na Era da Informação e Desinformação. Então, agora eu passo a palavra ao professor Fábio e, novamente, agradeço a sua participação aqui. Bom, Muito obrigado, né, o convite aí do professor Davi, né, um amigo aí já de longa data, né, de Arraial do Cabo, né, então, prazer, eu recebi o convite, eu fiquei bastante feliz, né, que a gente tem esse contato, né, com a cidade, com as pessoas, né, com os amigos, esse é algo que não tem preço, né, então é algo que é muito importante e acabou coincidindo que em poucos dias vai estar no Arraial do Cabo, né? Então poder estar aí no campus, né? Porque eu conheço o IFE, mas eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a instituição, tudo, né? Então vai ser uma oportunidade, né, muito boa, né? E também mergulhar de novo aí nas águas da nossa terra, né? Que já tem já alguns anos, uns 3 anos, eu acho que eu não tenho tido a oportunidade de ir a Arraial do Cabo por conta da pandemia, né? Essas coisas todas, né? Mas o meu pai, né, é cabista, né, aí o Arraial do Cabo, eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim novinho para o Arraial do Cabo, então eu estudei no Frederico Vilar, estudei no 20 de Julho, então tem toda essa passagem, né, fui professor também no Ione Nogueira, então é uma satisfação, é um prazer muito grande estar aí contribuindo, né, dessa troca também de experiências, poder dialogar, né, com vocês, poder pensar, né, a respeito do conhecimento, da produção do conhecimento, isso é muito importante. Na minha trajetória, a minha primeira graduação que eu fiz foi em História, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu morei 18 anos em Santa Catarina. Morei em Florianópolis, né? Eu fui trabalhar com a minha madrinha, lá saí de Arraial do Cabo, né? Assim que eu saí da Marinha, em São Pedro, né? Aí eu fui para Floripa, estudei História. Aí depois passei um tempo de novo em Arraial, retornei para Floripa. Aí eu fiz mestrado na Universidade do Estado, né, de Santa Catarina, que é a UDESC, né, a Universidade Estadual, né? A de Santa Catarina é do Estado, né? Aqui de Goiás é estadual, mas dá no mesmo, né? As duas são as universidades estaduais. E o período que eu morei em Brasília, eu também atuei na UNB, na Universidade de Brasília, fui professor substituto lá por um ano, na Faculdade de Educação. E morando em Brasília, eu também cursei pedagogia, né, pela Faculdade SESB Valparaíso de Goiás. E esse ano realizei um sonho antigo, também me graduei em filosofia. Fiz uma faculdade EAD, também aí agora também graduei em filosofia, mais uma realização pessoal, né? E a filosofia ela é um conhecimento anterior à ciência, né? Então a filosofia é um conhecimento original e que está aí, né? Desde a antiguidade até os dias de hoje e está em alta, né, na sociedade, né? Tem se falado muito em filosofia, produção filosófica, o pensamento, a discussão, ou seja, a construção do conhecimento, ela sem dúvida ela perpassa também por questões que elas são filosóficas, né? Eu fui professor muito tempo de metodologia científica. Eu trabalhei também um ano na Faculdade Unilagos em Araruama. Isso foi em 2015, né? Trabalhei lá em Araruama e eu trabalhei na época com metodologia científica. Sendo que metodologia científica, hoje em dia, é mais EAD, né? Dificilmente você vai encontrar metodologia científica presencial, né? Hoje em dia as faculdades, universidades estão trabalhando metodologia científica presencial. E agora eu estou aqui na Universidade de Goiás, né? Então estou aqui já há 2 anos, né? No campus Goianésia, que é no Vale do São Patrício, mas eu moro em Anápolis. Eu moro aqui a 50 quilômetros de Goiânia. Eu moro entre Goiânia e Brasília, né? Então o ano todo eu fico nesse trajeto, né? Goiânia, Brasília. Então estou sempre e eu moro na cidade de Anápolis e eu também sou concursado na prefeitura de Anápolis também. Sou efetivo aqui, né? Então tenho muitos amigos também em Brasília, também na UNB, vez por outra estou em eventos lá. E na UEG
no campus Goianésia, que fica uma região ligada ao agronegócio, né, próximo a Pirenópolis, que é a cidade mais conhecida, né, cidade turística, e lá muito ligado à plantação de tomate, tem a usina lá que produz álcool, açúcar. Então, é uma região, os nossos alunos, muito deles lá na universidade, eles trabalham, né, na questão da agricultura, na questão da usina. Então, é uma região bastante ligada à cultura rural, né, cultura sertaneja também. E até falando sobre conhecimento e produção do conhecimento, às vezes eu me pego falando de exemplos da praia e do mar, né, que é da minha origem, Arraial, mas de repente eu me vejo, poxa, mas eu estou trabalhando no interior de Goiás, né, que é uma outra realidade, é uma outra demanda, é um outro mundo, a comida, a gastronomia, a parte musical, é um choque cultural. E a gente conversa, a gente dialoga, tem sido uma experiência bastante interessante, que a gente tem que trabalhar de acordo com o contexto onde a gente está inserido. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Por exemplo, se eu fosse trabalhar com alfabetização em Arraial do Cabo, eu ia pegar palavras que fossem do nosso dia a dia, né? Ia pegar canoa, né? Ia falar sobre a praia, sobre o bote, né? A traineira, né? Ia falar rede. Então, eu iria trabalhar com palavras que dizem respeito a essa sociedade local, né? Como também, se eu vou trabalhar no interior de Goiás, é uma outra demanda, é uma outra realidade. Então, atualmente, eu atuo no curso de História, eu atuo no curso de Pedagogia e esse semestre também eu fui puxado para o curso de administração, que surgiu uma demanda, que eu também tenho pós-graduação em gestão pública e também em gestão de pessoas. Eu estou atuando, estou ajudando, estou colaborando com o curso de administração com duas disciplinas. Para hoje, o meu objetivo, então, é trazer justamente a gente pensar sobre o conhecimento e a produção do conhecimento, nessa chamada era da informação barra desinformação, né? Que a gente está vivendo hoje, nessa chamada, no século XXI, né, um grande bombardeio, né, de dados e informações, mas nem sempre a gente consegue transformar essa informação em conhecimento, né? E no caso aqui, a gente está trabalhando com um público acadêmico, né, uma instituição de primeira linha, né, numa instituição super reconhecida no nosso estado e no Brasil, né? Então, você ouve o IFRJ, uma instituição de bastante credibilidade, uma instituição que é bastante conhecida, né? A gente só ouve coisas boas, né, a respeito do trabalho de vocês. E é justamente isso, a gente está aqui, toda a universidade, toda instituição superior, a gente trabalha não com senso comum, né, com achismos, negacionismo, né, Davi? Né? A gente trabalha com a produção do conhecimento científico, né? A gente trabalha com investigação, a instituição superior trabalha com ensino, né? Ela trabalha com pesquisa, né, científica e extensão universitária, né? E a gente trabalha, né, nessa perspectiva. E nos dias atuais, essa questão da produção do conhecimento é um grande desafio, né, por conta dos problemas, né, de investimento que a gente está tendo, né, das entidades de fomento, né, de investimento, ou seja, que investem na pesquisa científica. E no Brasil existe muito essa particularidade de quem faz pesquisa científica são as instituições de ensino superior, né? Então, essas instituições acabam tendo essa vanguarda, né, no sentido da produção do conhecimento e até mesmo do retorno à sociedade. Talvez a gente fale, talvez, na questão da publicidade, né? Porque nem sempre a gente consegue, né, mostrar para a sociedade. Embora eu veja que o IFE de Arraial do Cabo, eu acompanho, eu vejo que vocês têm um diálogo muito próximo, né, com a sociedade, né? Isso é muito importante. Isso é muito necessário porque dá respaldo, dá credibilidade, e você consegue ter o apoio da sua comunidade local. E as universidades nem sempre conseguem ter essa proximidade com a sociedade. E na hora de batalhar por recurso, na hora, então, nem sempre nós conseguimos ter a sociedade a nosso favor, né? Então, estou um pouco longe, mas a impressão que eu faço dessa leitura aí em Arraial do Cabo é que eu percebo que é um bom trânsito, né? Um bom diálogo, né, da instituição com a sociedade. Então, isso é muito importante porque abre portas, né, fortalece a instituição e se consegue realizar um ótimo trabalho, conforme vocês estão realizando aí. E o conhecimento, né, ele move o mundo, né? O conhecimento é a principal. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, que a gente vai na escola, na universidade, né, as motivações são as mais diversas possíveis, né? Alguns estão interessados única e exclusivamente num diploma, né? Que é passá-la de uma maneira mediana em tudo, né? Indo aos trancos e barrancos, e no final quer o seu certificado, o seu diploma. Mas eu costumo dizer
que o principal ativo que a instituição tem a oferecer, o IFRJ, a UEG, a UNB, as instituições de ensino superior, o principal ativo que nós temos a oferecer aos estudantes é o conhecimento. Muito mais, talvez, o diploma é uma questão legal, né? Uma questão formal, mas o conhecimento, sem dúvida, as vivências, as experiências que a gente tem ao longo da nossa trajetória, né? Pode parecer um clichêzão, né? Dizer que o mais importante é a jornada do que o destino final, mas ao longo dos cursos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente participa de palestras, seminários, assistimos às aulas com os professores, convivemos com os professores, né? Que trazem as suas experiências, que eles trazem a sua bagagem de vida, a sua bagagem profissional, e isso com certeza agrega valor àquilo que nós estamos trabalhando com os nossos estudantes. Então, muitas das vezes o estudante acaba tendo uma visão meio equivocada, né, e acaba perdendo de vista que o mais importante que ele tem ali é o conhecimento. Eu sempre gosto de dizer, pelo menos na minha vida, o conhecimento sempre me abriu portas. Essa busca pelo conhecimento, né, esse apreço, esse gosto pelo conhecimento sempre me abriu portas e me trouxe novas possibilidades para a minha vida. Então, o conhecimento ele tem um poder muito grande de modificar. Primeiro, a primeira pessoa, eu sempre falo com os estudantes de pedagogia que estão se formando professores, eu sempre gosto de falar para eles que antes deles chegarem na sala de aula, a primeira pessoa que vai ser afetada no sentido positivo pelo conhecimento é ela mesma. E a partir dali ela vai ter o que compartilhar, de produzir um processo de mediação, né? Que não é mais aquela coisa do passado, né? Que o professor era o iluminado, né? Era o Siddhartha Gautama e os alunos, o que sabem e os que não sabem. E, na verdade, não é assim que a gente pensa a educação, que as coisas funcionam nos dias de hoje. É um processo de mediação pedagógica, né? Onde o professor ele está ali justamente como mediando as experiências, e trabalhando rumo à produção do conhecimento, mas numa perspectiva coletiva. Isso que é interessante, né? Então, vários autores discutem essa perspectiva, que a produção do conhecimento, hoje, ela é uma perspectiva de mediação pedagógica, um trabalho que ele é coletivo, porque ninguém sabe mais do que nós todos juntos, né? Então, e nessa parceria, alguém traz uma informação nova, alguém faz uma pergunta que nós vamos ter que pensar acerca dela, nós vamos então construindo, né, esse processo. Então, isso é muito importante, esse processo dessa busca pelo conhecimento, né? E hoje, o conhecimento ele está nas instituições formais de ensino, o conhecimento está na internet, mas o problema da internet é o processo sem mediação, sem essa questão da troca com o outro, também na questão do ensino superior, essas nossas trocas com os nossos pares é que nos permite construir a ciência, né? Que a gente isoladamente a gente não consegue fazer ciência. Então a ciência ela é produzida tanto para o estudante de uma maneira coletiva com seus professores, os professores com seus pares e as instituições de ensino superior dialogando e realizando tarefas, encontros, eventos, seminários e a gente vai participando desse processo de construção e o aluno, o estudante nesse meio ele tem a oportunidade então de ter essa convivência e a cada dia aprender com seus colegas, aprender com seus professores, se debruçar sobre os livros, que também é um contato único. Eu sempre gosto de falar sobre os textos, os livros. Eu posso explicar um texto, até estava lendo um texto do Mário Sérgio Cortella, que falava sobre docência, né? Mas uma coisa é eu falar sobre o texto do Mário Sérgio Cortella, é uma experiência. Outra experiência é você se debruçar sobre o texto de Mário Sérgio Cortella, ter as suas impressões, as suas marcações, as coisas que você considera importante, e aí então nós vamos debater e a gente vai então estar aprendendo junto, ou talvez alguma interpretação equivocada, que dependendo do autor, existem autores que são extremamente complexos, existem autores que são difíceis de se compreender. E aí, muitas das vezes, pode acontecer de ter uma interpretação equivocada. Por isso que, em alguns casos, o autodidatismo é meio perigoso. É bom que a pessoa leia, tenha a iniciativa de buscar, de aprender, conhecer mais, mas na questão da produção do conhecimento científico, acadêmico, essa troca com os pares, essa questão
desse processo de mediação pedagógica, é importante justamente para evitar distorções, que muitas vezes a pessoa pode ter lido um texto e ter trazido, então, uma interpretação equivocada. Se não, é um contexto diferente. O autor ele nunca quis dizer isso, o sentido, a época, a conjuntura era outra. Então é muito interessante a gente poder pegar, porque quando a gente vai estudar um autor, um texto, uma obra, ou seja, não é uma coisa isolada, né? Existe todo um contexto de época, né? Existe toda uma produção, que às vezes é toda uma bibliografia, né? Toda uma produção de um autor, e a gente não pode pegar uma obra, ou uma frase, ou uma citação, e querer tirar de um contexto, né? Então, existe toda uma perspectiva fosse falar sobre a questão do materialismo histórico dialético, da perspectiva marxista. Então, existe todo um contexto. Se eu fosse falar estudos culturais, que é algo ligado ao pós-estruturalismo, também existem os autores, as referências. Então, cada campo científico, se eu fosse falar sobre teoria crítica, fosse falar sobre a escola de Frankfurt, né? Então, existe toda uma base, existe toda uma epistemologia própria que faz parte daquele contexto. Então, a gente tem que entender o contexto de época, aquela escola específica, se fosse falar sobre a escola lá de Frankfurt, os autores que têm diferentes fases. Então, tudo envolve um contexto. Então, essa questão do autodidata, em alguns casos, é meio perigoso. Então, essa troca com os pares é algo super necessário e importante. E aí a gente parte para essa questão justamente da produção do conhecimento. Eu vou projetar aqui alguns slides que eu preparei, né? Então, a gente tem um tempo aí, né? Então, à medida, dependendo das minhas aulas, eu fiz essa descoberta aí, que às vezes eu ponho o slide, de vez em quando eu saio do slide para poder dar uma quebrada, né? E volto para cá para não ficar aquela coisa só de imagem ou aquelas letrinhas pequenininhas, né? Tipo, né, das folhas amarelas que tinha lá da lista telefônica no passado, né? Que ninguém merece, né? Então, eu sempre gosto de também colocar imagem no meio, que aí também já dá essa questão imagética também é importante, e a gente vai dialogando, né? Porque também quando a gente vai, eu sempre gosto de falar até sobre essa questão estética, né? Quando o aluno meu vai apresentar slide, eu sempre gosto de falar para eles, ó, toma cuidado com a aparência, né? Não coloca nenhum amarelo desespero lá no fundo, vermelho, bombeiro, né? Que senão a gente não aguenta, né? Então a gente sempre fala, né, dessas instruções, né, da fonte e a questão imagética, né? Eu tô aquela letrinha pequenininha que você tem que pegar uma lupa, né? Senão você não consegue ler. Então eu sempre gosto de falar sobre isso com meus alunos e dessas dicas aí. Então, deixa eu projetar aqui o ecrã inteiro e a gente vai. Preparei aqui um slide, aí a gente vai nos ajudar um pouquinho e a gente vai fazendo essa interação, a gente vai e volta para a gente poder falar. Então, tá aqui, ó. O desafio na produção do conhecimento na era da informação barra desinformação. Então, aqui, sobre a minha pessoa, já foi feita a devida apresentação aí pela casa, eu também falei sobre isso. O nosso objetivo, eu sempre gosto de falar que seja uma aula, uma apresentação, uma palestra, sempre é necessário explicitar o objetivo que a gente deseja alcançar naquele dia, aquela meta, aquele objetivo. E hoje, o nosso objetivo é analisar o processo de evolução na produção do conhecimento, os atuais paradigmas do século XXI e as demandas emergentes. Então, isso é o que a gente precisa, como tempo, né, para poder caber, né, dentro da questão temporal, a gente fez esse recorte. Uma frase muito conhecida que é atribuída a Sócrates, mas não se tem muita certeza, a quem atribua a Pitágoras, a Tales, mas já ficou mais conhecida pela autoria do Sócrates, né? Que conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos, conhecerás o universo e os deuses, né? Então, isso aí é no sentido da Grécia Antiga, né? No templo de Apolo, onde está escrito lá, conhece-te a ti mesmo, né? E é uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente quer, inclusive na área da psicologia, que esse semestre caiu no meu colo aí, psicologia organizacional, eu estou trabalhando no curso de administração, uma sessão de terapia psicológica, sempre uma coisa que é sempre colocada é essa, né? Quem é o fulano? A pessoa está bem, não está bem? Quem é a fulana? E a pessoa poder falar sobre si. E quando uma pessoa ela perde a referência, ela se perde de si por questões de sequestro da subjetividade, abuso, violência, ela acaba perdendo a referência de si própria, ela acaba perdendo as suas origens.
Então, o terapeuta, o psicólogo tem esse papel de tentar trazer a pessoa para quem de fato ela é, né, para a sua própria persona, que acabou se perdendo em meio a contextos de violência e de etc. Sempre gosto também de mencionar, que eu não vou falar desse Conhece-te a ti mesmo, sobre um conto africano que eu conheci, que eu achei muitíssimo interessante, que uma tribo da África, que quando nascia uma criança, eles cantavam, faziam uma música cantada, né, em homenagem àquela criança, desejando coisas boas, que ele fosse forte, guerreiro, honesto, corajoso, valente, só coisas boas e coisas positivas. E se quando adulto, ou quando crescesse aquela criança, agora jovem ou adulto, ele se desviasse daquelas coisas que havia sido projetado, ele era trazido para o meio da aldeia, por meio da tribo, as pessoas começavam a cantar aquela música novamente para poder se lembrar daquilo que havia sido projetado acerca dela, ela poder então ter um encontro do eu consigo mesmo. Eu achei muitíssimo interessante a questão desse conto, né, que tem a ver justamente da gente conhecer a nossa essência, o nosso ser, porque quando a gente fala em conhecer a si mesmo, isso tem a ver com as nossas potencialidades, as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Porque existem pessoas que sabem falar bem em público, outros escrevem muito bem, outros conseguem se expressar artisticamente, né? Pensando aí na realidade de Arraial do Cabo, a gente constrói aqueles barquinhos em miniatura, né? Outro pinta telas, outro escreve poesias, temas. Então, tudo isso são habilidades que as pessoas têm. E nós temos que, ao longo da jornada, ao longo da vida, aprender a potencializar, ou seja, essas habilidades, ou desenvolver novas habilidades para poder ir rumo às nossas metas, nossos sonhos, nossos planos. Então, e o Deus Apolo tinha justamente com isso, tinha a ver com conhecimento, com a sabedoria, que é algo, então, extremamente importante a tudo isso. Ó, então, sobre a renda de Bilro, nós tivemos hoje de manhã, que é a questão, é, não só na questão de Arraial do Cabo, mas, por exemplo, eu morei em Santa Catarina, também é muito forte no litoral catarinense a questão da renda de Bilro, porque é algo que é uma tradição que vem do além-mar, né? A tradição que vem lá de Portugal, né? E com isso que veio junto também com os imigrantes portugueses. Então, essa questão da renda de bilro, em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, que eu morei por 18 anos, é algo bastante presente. É uma cultura que em todo o litoral brasileiro, onde existe essa questão da colonização portuguesa, nós vamos encontrar vários elementos, né? A renda de bilro, a questão da pesca artesanal, né? Então nós vamos encontrar isso em praticamente todo o litoral brasileiro. O casario, né? Antigo, né? Português. Eu lembro daquela região do Porto do Forno ali, né? Então você vê que tem aquelas casas antigas, né? De Arraial do Cabo. Você percebe aquele casario e você vai encontrar casas com esse mesmo perfil em quase todo o litoral brasileiro. Então, é uma coisa assim, muitíssimo interessante. Parece que, às vezes, quando eu ando naquele trecho ali do, no Garrafa de Nansen, né? Carpintaria Naval, sim. Inclusive, na ilha de São Francisco do Sul, tem um museu naval que tem também, que preserva, que a Santa Catarina também preserva essa questão naval que tem essa, e toda essa influência, como as fortalezas que foram construídas também, né, no litoral brasileiro, que a gente vai ter em Cabo Frio, né, no Forte lá, você vai ter lá em Natal, que era o Forte Presépio, né, ou na própria capital do Ceará, Fortaleza, né, ou então lá em São Luís, no Maranhão, também da questão, então foram feitas várias fortalezas em todo o litoral brasileiro que a gente percebe a cultura, né, essa influência que nós tivemos então essa herança portuguesa e também no próprio Rio de Janeiro, né, também ali no litoral, as fortalezas que foram construídas, né, para poder se proteger da invasão, né? Então isso é muito importante, né? Então, sobre a questão ainda do conhecimento, o conhecimento é em si mesmo um poder. Francis Bacon. Outras traduções dizem que conhecimento é poder ou saber é poder. E realmente, o conhecimento, ele é um poder muito grande porque ele move o mundo e até mesmo, por exemplo, no sentido penal, por que se separa, entre aspas, o prisioneiro comum do ensino superior? Porque se você juntar o criminoso, entre aspas, comum, com, com outro, então você pode formar uma organização criminosa. Então, por isso que é separado nesse sentido. Isso é feita essa separação de classe, né? E o conhecimento, existem vários tipos, o poder, né, que existem vários tipos de poder na sociedade. O Estado é uma forma de poder, a polícia é um poder, o exército, né? E até mesmo a própria instituição escolar
ela também exerce poder na sociedade, que é o tipo de sociedade que você quer construir. O próprio Hitler, durante o período da ascensão do nazifascismo, durante o século XX, o início aí do século XX, as próprias crianças já eram doutrinadas segundo as ideologias nazistas, né? Ou a juventude hitleriana. Então, era algo que procurava se fazer. Então, por isso que a escola acaba sendo, a escola, principalmente me referindo à criança, acaba sendo um espaço de embate político, ideológico e cultural. Então, é muito interessante. E a gente está vivendo essa realidade hoje no Brasil, desse embate ideológico em relação à escola, em relação ao livro didático. Né? Até vi uma fala que o próprio agronegócio já está interferindo na questão do livro didático em relação ao uso de fertilizantes e agrotóxicos. Se você for abrir um livro de ciências lá do sexto ao nono ano, você vai encontrar várias referências com sérias críticas à questão do uso de fertilizantes e agrotóxicos. E agora, parece que as próximas edições do livro didático querem retirar essa questão. Olha só o tamanho da influência. Por isso que eu falo, o currículo escolar também é um espaço de disputa e de poder, né, dentro do currículo. Porque dentro do currículo você está construindo uma sociedade e um modelo de sociedade que você quer. Então, por isso que o currículo escolar também é um local de disputa e um local de poder, né, daquilo que você quer colocar. Né? E aí teria outras discussões, tipo a BNCC, a reforma do ensino médio, que querem fazer uma coisa mais tecnicista, a lá LDB de 1971, que tinha um perfil altamente tecnicista. Né? Mas é uma outra questão, né? Mas é só um lampejo, uma informação que sabe de uma outra oportunidade, a gente conversa sobre isso. Mas vamos avançar. Agora falar sobre Karl Popper, né? O conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que saberemos amanhã é algo que desconhecemos hoje, e esse algo pode mudar verdades de ontem. Então, existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, entre ciência e religião, que a religião, ela acredita em verdades absolutas, né? É a questão da crença, né? Que tem um papel importante na vida das pessoas, na sociedade, certo? Mas a ciência, ela trabalha numa outra perspectiva, a começar que ela não acredita em dogmatismo e em verdades absolutas, né? O papel da crença e da fé é acreditar, e o papel da ciência é duvidar. Então, se a ciência está duvidando e a fé está acreditando, está tudo certo, né? Está tudo no seu devido lugar, né? Mas realmente, o papel da crença é acreditar, mas o papel da ciência, tudo é verdade para a ciência enquanto ela se sustente. A partir do momento que aquilo não se sustenta mais, for formulado uma nova concepção, aquilo ali muda. Outro dia estava se falando, né? Eu gosto muito do Twitter, né? Tinha uma mãe falando, discutindo com o filho. Aí o filho lá pelas tantas falou assim: Ah, mas na sua época vocês acreditavam que Plutão era planeta. Então o menino estava discutindo com a mãe, né? Então, ou seja, que houve uma mudança, né? Então, ou seja, que a ciência não é algo estático, né? Nós não trabalhamos com verdades absolutas. Então a gente está então está sempre essa questão da descoberta, do vir a ser, do devir, né? Então isso é fazer ciência. Então a gente está sempre em busca de descobrir novas coisas, novas perspectivas. A gente falava aqui sobre a questão imagética, então a questão semiótica, a questão de imagem, que é muito importante. Né? Eu vejo assim, foi coletar uma imagem sobre conhecimento, e até está aberto, depois quem quiser fazer pergunta, né, a mediação também, estejam aí à vontade. Mas eu achei muito interessante essa perspectiva dessa imagem, né, das ideias, dos insights, né, porque geralmente quando a gente, até de uma maneira preconceituosa, ou preconceituosa não digo, mas uma maneira assim bem retrógrada, se chamava o aluno no sentido de ser sem luz, né? O chamado alúmino, né? Que se falava, né? Isso não é verdade, né? Porque ninguém é uma tábula rasa, né? Todo mundo tem algo a contribuir, existem saberes, existem práticas, experiências, né? Mas eu acho muito interessante, talvez pensar no sentido do iluminismo, né, da ciência lá, que a gente saiu do período medieval, no passado, onde se acreditava em dogmas, né, tudo aquela mentalidade muito, né, ligada ou seja, a crença e as superstições, principalmente, durante o período medieval. Então, no período moderno, em especial no iluminismo, então as luzes da razão, ou seja, que eles deixaram de lado, né, as crendices, né, o dogmatismo, e passaram a mergulhar de cabeça na ciência e acreditar justamente nisso, no esclarecimento.
dessa busca, essa questão da descoberta, né? E esse contato que a gente tem com o conhecimento é algo incrível, porque realmente nos permite enxergar as coisas como de fato elas são. Porque a realidade, a vida, o cotidiano, eu sempre gosto de fazer tipo uma provocação filosófica com meus alunos, a realidade nem sempre é aquilo que a gente enxerga, né? Agora está saindo aí o filme Matrix, aí número 4. Então no Matrix tem realmente várias questões de cunho filosófico no filme Matrix, onde o Neo é oferecido para ele, né, o Keanu Reeves, uma pílula azul e uma pílula vermelha. Com a pílula azul, ele voltaria àquele mundo de alienação, né, mergulhado, né, de uma realidade, dentro de um mundinho específico, e a pílula vermelha ele descobriria as coisas como de fato elas são. E muitas das vezes as pessoas escolhiam a pílula azul. E é muito interessante nesse sentido, que à medida que você estuda, você lê, você aprende, você vai percebendo que a realidade, as coisas não são como elas se apresentam. É como cair, né, as escamas dos olhos e a gente conseguir enxergar a sociedade, os comportamentos, a política, ou seja, enxergar as coisas como de fato elas são. Mas, no entanto, há pessoas que de uma maneira consciente escolhem a alienação, preferem, tipo aquela frase que diz, né, que a ignorância e a felicidade, entre aspas, né, ele prefere se alienar, né? Então, todos os dias, de certa maneira, é colocada, né, a pílula azul e a pílula vermelha diante de nós, né? Aí, a alienação ou a possibilidade de perceber a realidade como de fato ela é. Então, é muito interessante a gente poder pensar sobre isso. Quais têm sido as nossas escolhas, né? Se a gente tem preferido a alienação ou observar a realidade, a vida, as questões como de fato elas são, né? O que é conhecimento? Avançando aqui. Então, o conhecimento é o ato de conhecer, é ter a ideia ou a noção de algo através de informações que lhes são apresentadas. Isso aqui é um conceito. O conhecimento é formado por três elementos básicos, né? O sujeito cognosciente, que é a pessoa que é capaz de obter o conhecimento, né? O conhecimento está aí disponível a todos, né? O objeto cognoscível, o que é aquilo que se pode conhecer, né? E a representação, que é o entendimento do objeto pelo sujeito. Aí já entra na questão semiótica, na questão linguística lá, o SISU, né? Mas não vou entrar nessa demanda porque não há tempo. Mas quando a gente fala do conhecimento, existem essas três esferas, né? O do sujeito, o do objeto e a questão da representação, né? Da questão que vai levar em conta o aspecto da subjetividade humana, certo? Vamos avançar. E aqui é a etimologia da palavra conhecimento, que significa o ato de conhecer, que é olhar para o mundo e seus elementos e representá-lo a partir das ideias. Então, essa é a ideia da etimologia dessa palavra, dessa representação da gente poder conhecer as coisas e a gente, à medida que a gente estuda, a gente lê, a gente aprende, a gente vai então tendo esse contato com o conhecimento e nós vamos então nos desenvolvendo nos diferentes campos do saber. Alguém vai para as exatas, humanas, filosofia, ciências da saúde, ciências naturais, e a partir daí a gente vai trilhando, né, ciências sociais aplicadas, a gente vai trilhando a nossa jornada e a gente vai se especializando, a gente vai então se dedicando a um campo específico do saber, mesmo porque a gente não consegue saber tudo, né? Ninguém lá é o Leonardo da Vinci, lá do Renascimento, que era pintor, escultor, filósofo, poeta, matemático, músico, né? Hoje em dia, né, ninguém consegue, ninguém é o iluminado, né? Ninguém é o Siddhartha Gautama. Então, hoje em dia, a ciência ela é dividida, né, em diferentes campos, em diferentes áreas, e isso é muito bom, porque tem tudo a ver com as nossas potencialidades, com aquilo que a gente tem de melhor, né? Outro dia eu estava falando para os alunos de administração, que tem gente que é muito bom na área contábil, mas tem que ser hábil em matemática, em números. O outro já vai para marketing, né, que já é outro aspecto. Alguém já vai trabalhar com RH, agora chamado gestão de pessoas, né? Então, cada um acaba tendo um tipo de potencialidade e existe diferentes perfis para esse tipo de questão profissional, né? Tipos de conhecimento, né? Isso aqui a gente vê muito em aulas de metodologia científica, né? Então, provavelmente, vocês estão assistindo aí, né? Em algum momento você já assistiu essa aula na sua vida, né? Estou falando desse tema aí, passou um filme na sua cabeça aí, né? O professor lá de metodologia, né? Embora geralmente o professor de metodologia ele é muito temido, né? Ou odiado, né? Eu acho que é mais odiado que temido, né? Porque é um tipo de matéria, né? Até quando eu peguei essa disciplina lá na Unilagos, né? Eu falei assim, que ninguém em sã consciência chega na universidade e vai querer dar aula de metodologia científica, né?
Ninguém vai chegar assim, opa, que maravilha, eu quero dar aula de metodologia, né? E também não é aquela aula, né, Davi, né, que o cara vai animado, poxa, que delícia, hoje tem aula de metodologia científica, né? Com certeza não é, né? É aquele tipo de aula que o cara já chega lá cuspindo marimbondo vivo, né? Mas, no caso, sobre os tipos de conhecimento, eu sempre tentava, né, de alguma maneira, né, de uma maneira mais maleável, tentar fazer o pessoal gostar da matéria, levava alguma música, tentava dar um jeito, né? Mas aqui o conhecimento empírico, aquele que vem do senso comum, mas que a ciência pode e deve estudá-lo para a gente pra poder, a partir dali, né, sistematizar e produzir o conhecimento, né? O conhecimento científico, que é aquele que nós estamos aqui para poder fazer, mesmo porque a gente faz ciência, mas a gente lê a sociedade, nós vamos lá buscar uma empiria, né, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho científico, né? O conhecimento filosófico, que todo trabalho científico ele há de ter uma base teórica, né, uma base filosófica, você vai ter uma fundamentação teórica, senão não é trabalho acadêmico, né? Não é trabalho científico, né? Se ele não tem uma base, se ele não tem a fundamentação teórica. E o conhecimento religioso ou teológico, mesmo porque cada livro religioso ele vai ter o seu conhecimento, né? Vai ter as suas contribuições para a sociedade nos mais diversos aspectos possíveis. A própria Bíblia, né? A própria Bíblia é um livro histórico, né? Está ali narrada a parte da história de Israel, né? Está presente ali na narrativa bíblica. Ou se você for ler o Torá, está ali as características daquela sociedade regida pelos islâmicos, o budismo. Então, todos os livros religiosos, eles carregam consigo uma excelente base de conhecimento. Mas no caso aqui, e também a própria ciência, ela estuda a religião, né? A filosofia da religião é a filosofia estudando a religião, a ciência da religião, que não é uma apologia, né? Então, a ciência da religião não é uma apologética, é o estudo da ciência numa perspectiva acadêmica, numa perspectiva científica, né? Depois, para que serve o conhecimento? Separei algumas coisas para a gente poder pensar sobre isso, né? E eu lembrei do Alvin Toffler, que é muito estudado no campo da administração de empresas, que ele falou sobre três ondas, né? A revolução agrícola, lá na pré-história, né, que ligou o homem à terra, tudo, né? Revolucionou a história naquele momento. A revolução industrial, que também tem diferentes vieses, né? Diferentes olhares, que ou seja, que a base do capitalismo, mas também produziu um estrago na esfera ambiental, né? A gente pode pensar no aspecto ambiental, a revolução industrial de poluição da natureza, o rio, se eu não me engano, acho que é o rio Reno, acho que levou mais de 100 anos para ser despoluído na Europa, por efeito da revolução industrial e tudo aquilo que se viveu no passado. Mas por outro lado também barateou a produção, então, ou seja, mudou, né, as relações, né, do mundo e a gente vive os desdobramentos disso até hoje. A revolução tecnológica, na chamada era da informação, muito ligado hoje à questão da comunicação e tecnologia, que são duas áreas extremamente importantes no mundo que a gente vive hoje. Tanto a área de comunicação e a área de tecnologia, né? Porque essa questão da comunicação hoje muito forte, essa questão das mídias sociais, né? Que aos poucos começam até a desbancar a mídia tradicional, né? Hoje em dia, todo o grupo de mídia, G1, R7, Band, então todos esses grupos, grandes grupos midiáticos, eles estão presentes nas mídias sociais, né? Então, hoje em dia, toda grande empresa, ela vai ter lá o seu perfil lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, vai ter um canal no YouTube. Então, hoje, essa parte comunicacional, a gente passa por uma grande revolução comunicacional, né? Então, hoje em dia, o mundo ele não é mais o mesmo dos anos 80 ou dos anos 90. Hoje em dia é um volume muito grande de acesso à informação e o próprio celular, né, o próprio smartphone que a gente tem, como diz uma frase do Bauman, né, como se o mundo estivesse cada vez menor e coubesse na palma da mão, ele se referindo ao smartphone. E realmente é verdade, porque ali você consegue se conectar com qualquer pessoa do mundo, conhecer pessoas, acessar empresas, museus, espaços de cultura, empresas, universidades, instituições. Então, hoje, tudo isso é consequência desse aspecto comunicacional. E a pandemia, que é um ponto que eu vou falar lá na frente, obrigou as instituições escolares e de ensino superior a terem um maior contato ainda com a questão da tecnologia digital.
Então, houve uma grande revolução. Acho que houve um avanço aí de anos em um ano. E essas aulas remotas ou não presencial, os professores tiveram que criar um sistema de ensino da noite para o dia. Ou seja, uma estrutura de ensino sem um planejamento prévio, sem investimento, né, adequado para que fosse feito, conforme outros países fizeram, onde quem rege a educação dos países, Canadá, na Alemanha, então foi dada toda uma infraestrutura para poder desenvolver. Já que na nossa realidade brasileira, cada instituição se virou do seu jeito. A prefeitura tinha que dar conta dos seus alunos, né? O IFE dá conta dos seus alunos, se tem computador, se não tem, né? Se tem acesso à internet, se não tem. Então cada instituição teve que se adequar e buscar uma devida solução, quando na verdade jamais deveria ter sido feito assim. Deveria haver uma coordenação central e haver investimento, inclusive de recursos, né, para que os alunos pudessem estudar. Porque, sem dúvida, até no próprio ensino superior, chegou ao ponto de aluno não ter uma internet boa em casa, né? O estudante acadêmico, né? Não ter um celular, né? Porque a partir de está assistindo a aula online, tem que baixar texto, né? Baixar vídeo, trava. Então, foi uma problemática muito grande. E a gente viveu isso em nível nacional. Então, eu tive chance de participar de eventos, conversar com pessoas de diferentes partes do país e cada um viveu a sua dificuldade em meio a isso. Houve estados de maior vanguarda, como, por exemplo, teve estados que disponibilizaram, por exemplo, rádio e TV nessa questão das aulas remotas, que eu achei uma coisa assim incrível, uma coisa sensacional, né? Disponibilizar a estrutura, né, para que fosse feito, tivesse acesso, oferecendo diferentes meios comunicacionais. Então, essa experiência que a gente viveu e ainda está vivendo, e também tem um aspecto positivo, né? A gente começou a perceber que vários eventos, ou a gente poderia também realizar de uma maneira remota, né? Abriu outras possibilidades, né? Ou no caso da escola, a gente percebeu que talvez aquele conselho de classe no sábado de manhã poderia ser remoto, né? A gente precisaria se deslocar até a escola, né? Ou trazer um convidado, conforme aqui hoje, ou embora muitas universidades já faziam banca, né? Às vezes vai trazer um professor de uma outra, né, universidade, de um outro estado ou de um outro país, né? Então abre essa possibilidade. Então a gente começou a ter um maior contato e o domínio de outras ferramentas tecnológicas, né? A gente começou então a manusear não só o Meet, a gente começou a utilizar várias outras para aprender a editorar um vídeo, né? Os professores começaram a desenvolver canais, né, no YouTube para poder divulgar as suas aulas, os seus conhecimentos, e tinha muita coisa legal. Porque eu vejo assim, tem muitos professores que estão lá na sua sala de aula fazendo um trabalho incrível, maravilhoso, e ninguém vê, ninguém sabe. E, no entanto, através da internet, através dessa questão virtual, imersos nessa cultura digital, foi possível a gente ter contato com muita coisa boa, muita coisa legal, projetos inovadoras, ideias, instituições, fundações. Então, foi possível a gente abrir o nosso leque de oportunidades, né? Então, as aulas remotas, conforme tudo na vida, né? Os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Mas a gente esbarrou num ponto da educação que eu acho muito interessante a gente poder falar, que eu percebi isso durante as aulas remotas, que a gente fica falando em melhorar a educação no Brasil, a qualidade do ensino, seja ensino técnico, profissionalizante, o ensino básico, o ensino superior, mas isso aí só vai melhorar efetivamente quando houver um maior desenvolvimento social no país. Não adianta a sua escola ou a sua universidade ser super desenvolvida tecnologicamente se o seu aluno falta o básico dentro de casa. Ele não vai aprender. Ele não tem como se desenvolver, né? Porque às vezes se pensa em desenvolver a educação, mas a gente não vai conseguir resolver esse gargalo sem antes a gente melhorar a vida das pessoas. A pessoa ter emprego digno, renda, salário, para ele poder ofertar para o seu filho um tablet para ele poder estudar, né, poder ter uma internet boa, ter as condições que no Brasil, infelizmente, a tecnologia é vista como um artigo de luxo. Enquanto nos países desenvolvidos, a tecnologia é algo normal, é acessível a todas as pessoas, né? E que é o que deveria acontecer. Mas, infelizmente, aqui no nosso país existe esse fomento de que acaba que as camadas, principalmente mais empobrecidas, acabam ficando à margem, realmente da sociedade, acabam sendo discriminadas e não desfrutando das mesmas oportunidades.
E você falar em meritocracia na Finlândia é ótimo, na Suécia ou na Dinamarca ou no Canadá é perfeito, agora não no Brasil, né? Onde a desigualdade ela é abissal, né? Eu gosto muito do exemplo de Copacabana, que você vai da classe A à classe D em menos de 2 quilômetros. É algo assim, é, assim, algo chocante, né? A desigualdade social, né, na mesma região geográfica, mas uma desigualdade social gigante, né? E dentro do país que a gente vive, que é o Brasil, eu costumo dizer que existem várias Suíças e várias Somálias dentro do mesmo país, que é algo que não acontece em outras nações, uma desigualdade assim tão violenta, uma desigualdade tão abrupta, né? Então nós temos em meio à própria pandemia, com tanta dificuldade, a gente viu pessoas que praticamente não sentiram o efeito econômico da pandemia, enquanto para outros foi um mergulho na pobreza extrema e na miséria. E como que essa criança, esse jovem, ele vai aprender? Né? Seja na escola, ou no Instituto Federal, ou na universidade, se está faltando o básico dentro de casa. Eu vivi essa experiência na minha universidade. Foi uma situação que eu fui conversar, acho que é até interessante falar sobre, trazer esse relato de experiência, que eu fui conversar com a minha aluna, orientanda de TCC. Ela está falando TCC sobre EJA. E aí, como é que tá no final? Eu sei que ela criou coragem e falou para mim que aquele dia ela só tinha comido farinha. Ela só tinha comido farinha de. Não tinha comida em casa, só tinha comido farinha aquele dia. Aí eu, tá bom, eu desliguei, passei a mão no telefone, liguei para a coordenação de curso, está acontecendo isso, isso e isso. Liguei para a menina, que era líder da turma, né? Ó, fulana. Aí fizemos uma mobilização na cidade, levantamos cesta básica, conseguimos atender aquela moça que estava, ou seja, alguém que era da nossa universidade, convivendo com a gente todos os dias, mas que estava passando necessidade dentro de casa. Então aquilo ali foi um tapa na cara da gente. E o que eu fiquei mais feliz nisso foi a mobilização. Os estudantes fizeram uma mobilização que levantaram muitas cestas básicas e todo mundo foi lá para ajudar a colega. Né? Então teve gente falando assim, poxa, professor, como é que a gente deixou isso acontecer? Né? Pessoa perto da gente. Agora eu pergunto, como que essa pessoa vai ter condições de ter um pleno desenvolvimento na universidade se está faltando o básico dentro de casa? Então, são situações que a gente vai falar em conhecimento, né? Produção do conhecimento, mas a gente acaba esbarrando em situações dessa natureza, que às vezes se glamoriza, uma pessoa que conviveu com a pobreza extrema, miséria, fez medicina, conseguiu ser juiz, mas é um caso de alguém extraordinário que conseguiu, e os outros 99 que não conseguiram? Então, são todas questões sociais para a gente poder pensar, né? Outro ponto aqui do Alvin Toffler, que ele coloca ali, que hoje em dia a quarta onda seria a questão da sustentabilidade e responsabilidade social, que é algo que as próprias empresas, as próprias organizações, até a questão do selo verde, né? Então, hoje em dia já tem esse tipo de preocupação, né, das empresas terem esse cuidado em relação a medidas de sustentabilidade e também de responsabilidade social, que acho que é algo incrível e com certeza eu creio que a instituição, o IF de Arraial, faz esse trabalho, uma região de preservação, uma região de natureza, né, que nem Arraial do Cabo, é muito importante, e eu percebo isso nas nossas crianças do município, essa questão desse cuidado em relação ao meio ambiente, né, que muitas das vezes no final de semana, num feriadão, né, você vai caminhar às 6 horas da tarde, 7 horas na praia, você vê aquele monte de lixo, né? Até tem o Dia Mundial de Limpeza de Praia, mas os períodos que eu morei em Arraial do Cabo, eu percebi que o menino, né, que é criado em Arraial do Cabo, estudou nas nossas escolas, ele tem um cuidado diferente em relação à natureza. Ou então em outras próprias cidades litorâneas. Então eu percebo que aquela criança que teve educação ambiental na sua escola, que o professor ensinou sobre sustentabilidade, sobre reciclagem de lixo, isso faz diferença na sociedade. Então isso é algo muitíssimo importante. Os pais em casa, né? Eu lembro que uma vez eu fui dar um mergulho na Praia dos Anjos, eu dei de cara com uma cesta não, com uma sacola do supermercado. Eu peguei aquela sacola, fui lá fora no lixo, coloquei lá no local certo. Então são pequenas medidas, né, que fazem muita diferença. Mas eu percebo que especialmente o morador, né, de cidades turísticas, cidades que têm essa questão ambiental, existe esse cuidado, né, de querer proteger o seu lugar, né, a sua terra. E às vezes no final de semana, né, que é algo assim, eu fico chocado, né?
né? Do final do dia, depois de um feriadão, dia de praia, né? Xepa de cigarro, todo tipo de lixo que é algo que a pessoa. Então, isso é educação. E a educação ambiental ela tem muito espaço, né, a crescer, né, no Brasil. E os resultados com certeza, iriam nos ajudar, porque a gente não consegue ver o turismo como um valor, né? A gente não consegue, muitas das vezes, enxergar o turismo como uma indústria, entre aspas, que pode gerar muita riqueza e dividendos para a nação, para a cidade, para o município, para o estado, né? Então, algo muitíssimo importante a gente poder pensar nisso, né? E fora, por exemplo, aqui na minha região, já foi abatido 50% do cerrado brasileiro. Sim, tem até um documentário que eu gostaria de indicar para vocês, né? Claro que vocês estão aí na Mata Atlântica, né? Mas é importante a gente expandir os nossos horizontes, né? Tem na Netflix. Ser, né? SR, né? Ser Tão Velho Cerrado, que é um documentário da Fundação Cerrado que apresenta esse conflito do agronegócio com a fundação que tenta proteger o cerrado brasileiro. Então, e fora vários animais aqui do Cerrado que estão ameaçados de extinção, entre eles a própria arara azul, né? Então, existem vários animais, e também no Pantanal Mato Grossense, lá tal, também existem também as queimadas, uma série de coisas. E os caras querem abater o cerrado para fazer plantação, pasto para gado e plantar soja. Ou seja, seria muito mais lucrativo aquela natureza intacta, aquela natureza inteira, de modo que a gente pudesse fazer o ecoturismo. Seria muito mais lucrativo, e além disso, a questão da água também, né, que aqui tem um percentual muito grande de água no subsolo do Cerrado brasileiro. Então, são todas questões assim muito interessantes para a gente poder pensar. Que se você preserva o meio ambiente, você preserva a natureza, você consegue, então, fazer daquilo ali um valor que vai atrair turistas e toda uma questão também de consciência, né, ambiental. Aqui rapidamente sobre a ciência, isso que eu vou pular, método científico, sobre a tecnologia, né, que a gente depois tem a questão desse sentido da palavra tecnologia, que às vezes se fala muito em tecnologia, que a gente quer da área, mas, por exemplo, o próprio papel e caneta, essa dupla sertaneja aí, né, papel e caneta, é uma tecnologia. Não é uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia. Se a gente for pensar a roda, a alavanca, o próprio quadro negro e giz, ou quadro branco, também são tecnologias. Não são tecnologias digitais. Aí já é outra coisa. Mas tudo isso, o que é tecnologia? Tudo aquilo que o homem faz para poder trazer desenvolvimento, bem-estar, conforto para o seu tempo. E cada sociedade, cada época produziu a tecnologia que pôde, né? A própria invenção da locomotiva, né? A energia elétrica, a lâmpada. Eu estava até pensando sobre essa fala de hoje, eu estava lá refletindo com meus botões, né? Que depois, se alguém quiser falar, participar, eu, por exemplo, quais são as melhores invenções para vocês, né? Eu fico assim analisando, né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu acho que é bem simples, mas eu acho incrível é o tal do controle remoto. Eu acho o controle remoto uma coisa bem. Já pensou? Tá vendo televisão lá, meia-noite, 1 hora da manhã, você tem que levantar da cama para ir lá desligar ou trocar o canal? Que situação, né? Ou então você está chegar, descer do carro, ter que abrir o portão, se você já poderia fazer isso com o seu controle, eu acho uma invenção incrível. Outra invenção que eu acho muito boa é o tal do vinil, né? Então, eu acho que o vinil também é uma coisa bastante interessante, da questão da música, né? O próprio rádio, por exemplo, eu sou apaixonado por rádio. Então, na minha área de mestrado, que é educação, comunicação e tecnologia. Então, o rádio eu acho algo maravilhoso. Inclusive, agora com a rádio digital, permite a gente escutar rádio do Brasil e do mundo todo, né? Então, existe uma página que se chama radios.com, se eu não me engano é isso, que você escolhe o país, o gênero, você quer ouvir música country dos Estados Unidos, rock lá no Reino Unido, em Liverpool. Então você tem essa possibilidade, né? Ou então vai sertanejo do interior de Goiás. Então você tem diferentes possibilidades. Então acho muito interessante essa proposta do rádio, que o rádio ele é algo muito mais próximo da comunidade. Você vai para os sertões, para os interiores, é onde as pessoas ficam sabendo das notícias. Então, eu acho o rádio, em termos comunicacionais, eu acho algo incrível. Acho algo assim que tem uma potencialidade muito grande, né? Então, a palavra tecnologia, que é produto da ciência, né? E visa essa resolução de problemas, resolver coisas, né? Então, essa solução
por problemas, né? Então veio a origem da palavra, vem de tecne, né? Esse ofício, essa técnica, tem até o autor, o Álvaro Vieira Pinto, o conceito de tecnologia, onde ele discute isso, né? Depois, quem tiver interesse em conhecer esse autor, Álvaro Vieira Pinto, o conceito de tecnologia, onde ele discute essas questões aí. Depois aqui, a questão da cultura digital, que até é um tema que está lá na BNCC, né? E a gente vive hoje essa questão, nós estamos imersos numa cultura digital, e realmente é verdade. E cada vez mais nós estamos imersos nisso, né? E tudo que a gente faz, as atividades, a gente desenvolve tanto na vida física, real, como também no mundo virtual, né? E revolucionou também as nossas práticas, né? Ninguém mais precisa ir na rodoviária lá de Arraial do Cabo lá comprar passagem da 1001. Você pode comprar pela internet, né? Depois no dia lá você embarca, né? Ou até mesmo compras, né? Você consegue fazer a lista de compras online e o mercado entrega na sua casa, ou Mercado Livre, né? Que inclusive esse pessoal aí de Mercado Livre, Amazon, que tem uma estrutura logística incrível, ganharam muito dinheiro, né, chamado e-commerce, durante a pandemia. Né? Então, houve uma ampliação gigantesca durante a pandemia. Aqui na minha cidade, uma cidade industrial, Anápolis, aqui tem a Ambev. Um amigo meu trabalha lá e ele trouxe uma informação muitíssimo interessante da pandemia. Nunca se bebeu tanto no país. O consumo de álcool durante a pandemia explodiu. Ele falava que a Ambev tinha que virar 24 horas para poder dar conta da demanda de bebida. E a outra indústria que existe aqui na minha cidade, onde eu moro atualmente, é a indústria farmacêutica, né? Farmaco lá. Nunca se consumiu tanto ansiolítico e antidepressivo conforme nos dias da pandemia. Então foram duas áreas que tiveram uma explosão gigante. O álcool, né? E também a questão de ansiolíticos e antidepressivos. Então a indústria farmacêutica, que aqui tem um polo da indústria farmacêutica, que é o DAIA, que é o Distrito Industrial de Anápolis. Então, contato com as pessoas locais aqui, operários, pessoas que estão na indústria, que o consumo de remédio na pandemia explodiu. Houve um aumento, um crescimento muito grande no consumo de medicação, especialmente ansiolítico e antidepressivo. E na outra ponta, a questão do álcool, né? Depois aqui já caminhando, né, para o final, né, questão para poder abrir, o pessoal poder perguntar, né, se tiver alguma questão aí, a questão das notícias, né? Porque a gente das fake news, que inclusive atrapalharam muito a questão da pandemia, né? A questão da desinformação, né? E por isso que tem pessoas que acabaram se tornando negacionistas, informações distorcidas, né? Então isso foi um problema bastante grave que a gente viveu e ainda vive, né? Dentro da pandemia. Acho que foi na Eurocopa, na competição de futebol, teve um jogador que passou mal, e aí foi dito que ele tinha tomado a vacina e por isso que ele tinha desmaiado em campo, ou seja, fake news, fake news ou notícias falsas, né? Que está presente na ciência, combatendo a ciência, em vários aspectos da sociedade. Então, as fake news. Agora, por que as fake news fazem um estrago tão grande na sociedade brasileira? Porque falta leitura, falta principalmente interpretação de texto. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui que se a pessoa sabe ler, escrever e interpretar um texto corretamente, ela está na frente de pelo menos 100 milhões de brasileiros. Pode parecer meio exagerado, mas eu acho que a conta é mais ou menos por aí. Então, vou repetir. Eu digo para os meus alunos aqui: se você sabe ler, escrever e interpretar corretamente os textos, você está na frente de pelo menos 100 milhões de brasileiros. Então, inclusive, foi uma fala do Leonardo Sakamoto, que é um cientista político e colunista da Folha de São Paulo. Ele escreveu um livro, né, chamado assim, O que eu descobri sendo xingado na internet. E uma das coisas que ele descobriu sendo xingado na internet é que falta interpretação de texto, né? E ele completa, e lexotando a água desse povo, né? Por isso que o pessoal está tão bravo xingando todo mundo, né? Mas ele fala que um dos pontos lá que falta é a interpretação de texto e um pouquinho de falta amor no mundo, falta interpretação de texto e lexotando a água desse povo, né? É o que o Sakamoto fala. E aqui o que seria desinformação, que esse ato de desinformar, de suprimir uma informação, né, de minimizar a sua importância, é uma informação contrária à verdade, capaz de confundir e induzir o erro. Porque nessa questão das fake news, quando chega no seu celular, existem fake news que a pessoa sabe,
que é fake news, ela sabe que é mentira, mas ela compartilha por uma questão ideológica, né? Por uma questão dela, por uma questão de afinidade político-ideológica. Então, ela prolifera, ou por atingir um adversário político, ela prolifera, então, aquela fake news. E existem aquelas pessoas mais humildes ou sem acesso à informação que acreditam nas notícias mais descabidas possíveis. Justamente por isso, por faltar leitura de mundo, interpretação, falta de conhecimento, né? Então, existem esses dois perfis, né? Então, e é o terceiro sentido dessa falta de conhecimento, a desinformação, ou seja, o desconhecimento, a ignorância. E quando a gente fala em ignorância, é no sentido de não saber, né? Então, o que é a ignorância? A ignorância é não saber algo, né? Então, é nesse sentido. O problema é que no atual conjuntura passaram a existir pessoas na sociedade brasileira que passaram a ter apreço pela ignorância e se orgulhar disso. E aí, realmente, nós passamos a ter um sério problema conjuntural no nosso país, a partir de pessoas, inclusive em várias instâncias de poder, até mesmo na mídia, youtubers, pessoas influentes na internet, que têm profundo apreço pela ignorância e fomentam isso, né, e criticam os acadêmicos, aqueles que produzem conhecimento. Aí entra a figura do negacionista, que é a pessoa que se identifica com o negacionismo, ideologia de quem nega um fato comprovado, documentado, ou analisa esse fato partindo de argumentos, ou uma pessoa que nega ou não aceita como verdadeiros conceitos comprovados cientificamente, né? E aqui tem uma imagem que fala sobre o negacionismo, e tem umas questões que eu vou puxar aqui, que o homem não evoluiu, né? Descartando a teoria da evolução de Darwin, né? Genética é uma ciência burguesa. O holocausto, né, nazista, né, nunca aconteceu. Então, são frases negacionistas. As vacinas causam autismo. Então, a pessoa não toma vacina porque acha que vai causar autismo, né? O que mais? O tabaco não faz mal. Também é outro absurdo. A Terra é plana, né? Teorias da conspiração. Então, tem uma série aqui de pensamentos que eles são ligados a, a esse negacionismo, né? A manipulação, a distorção da verdade, então todas incredulidade, né? Medo, né? Mentira, então tudo isso tem a ver com esse chamado negacionismo, né? Depois tem aqui uma imagem que fala sobre a Covid-19, né? Que mostra ali, né, mais ou menos essa imagem do mundo aí, né, com ali fazendo referência ao vírus, né, o chamado coronavírus, que lá no início de 2020 nós tínhamos até então uma vida normal, uma vida tranquila, né, porque a gente seguindo estudando, trabalhando, se divertindo e de repente, ao longo do tempo, a gente foi surpreendido pela questão do coronavírus. A nossa vida mudou, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Mas o que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês é que esse contexto que a gente está vivendo, sendo que de uma menor influência, já aconteceu entre 1918 e 1919, que foi no contexto da gripe espanhola, que ela entrou no Brasil através dos portos dos navios que vieram da Europa, e a gripe é a gripe espanhola, porque foi a Espanha quem acusou, né? Quem se acusou. Veio através de marinheiros, né? Que vinham dos Estados Unidos para a Europa, começou a se espalhar pela Europa, mas foram os espanhóis quem se acusaram, ó, aqui que apareceu esse vírus aí e tal, e várias coisas que estão acontecendo agora aconteceram também lá no contexto da gripe espanhola, entre 1918 e 1919. O que aconteceu lá atrás, né, nesse contexto? Veio através das embarcações e a gripe espanhola ela se espalhou principalmente em regiões portuárias, Rio de Janeiro, Santos, Recife, Salvador, né? E começou a contaminar as pessoas e na época eles queriam fazer chazinho que curasse ou tomar aspirina e nada disso resolveu e começou a matar muita gente, né? E eles não conseguiam dar conta de enterrar o tanto de mortos. Então foi algo assim que causou eles começaram a pensar em medidas de isolamento,
Então, a semelhança, essa narrativa você vai encontrar. Não, tranquilo, né? Vi que a conexão caiu aí, sem problema. Então, essa experiência que eu estou trazendo aqui para vocês, o livro se chama Metrópole à Beira-Mar, que é do Rui Fausto, né? Onde ele traz essa experiência e tem a introdução do livro se chama O Carnaval da Guerra e da Gripe, e depois começou a viver algo que a gente está vivendo agora, de novo, que nesse livro do Rui Fausto, eles começam a discutir, vai ter o Carnaval de 1919? Então as pessoas estavam vivendo aquele inferno da gripe espanhola em 1918 e para 1919 aquela expectativa. Mas no livro é narrado o seguinte: da mesma forma que o vírus chegou sem avisar, ele também se foi. E ocorreu, então, normalmente o carnaval lá em 1919. É diferente da nossa realidade mediante o avanço das novas cepas, né? Eu gostei muito dessa imagem. Essa imagem aqui, ela é incrível, né? Essa imagem, ela mostra para nós o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia em meio, né, à pandemia, né? Não sei se acontece com vocês, né? Você está andando, está vendo um filme, onde está todo mundo sem máscara, você não acha estranho, né? Já acostumou a dar todo mundo de máscara na rua? Ou você está assistindo um show que teve há 5 anos atrás aí, todo mundo sem máscara, se abraçando, pulando, você acha, poxa, que coisa estranha, né? Que coisa, o Davi voltou também, né? Então a gente fica nessa. E outra coisa que eu fico pensando, né? Quando isso tudo passar, né? O que a gente vai fazer com esse tanto de máscara, né? Eu sou meio exagerado aqui, deve ter umas 20 máscaras aqui. Tem máscara aqui de toda a cor que você imaginar. Tem máscara preta, branca, cinza, azul marinho, verde. Então tem máscara de toda a cor aqui, de todo gosto, né? E a gente fica pensando nisso. O que vai ter depois, né? Mas eu gostei muito dessa imagem, porque ela mostra que pessoas de diferentes grupos étnicos, né? Diferentes perfis, né? Diferentes, né? Aparência, né? Então ali todo mundo com a máscara, né? É um retrato, né? Do tempo que a gente está vivendo hoje. E na sala de aula, né, também, né? Tão estranho, né? Está lá que você na sala de aula e todo mundo de máscara lá, né? Uma situação meio diferente. Depois vem sobre o poder da informação, né? O que podemos fazer, vou avançar, e como lidar com conhecimento. Aí vem a frase do Cortella, de um livro lá que fala sobre docência. Como lidar com conhecimento? Ele serve para quê? Qual é o poder do saber? Muitos esqueceram que a finalidade do poder é servir. Servir a vida, a comunidade, as pessoas. Todo poder que, em vez de servir aos outros, serve a si mesmo é um poder que não serve. Essa é a frase do Mário Sérgio Cortella, de um livro que retirei ali. Nós ou repartimos, ou seja, o conhecimento, estou partindo para o final, partilhamos ou usamos para crescer, a pergunta, ou eventualmente utilizamos para dominar, vem a questão das armas, né? Para tornar o outro ser humano menor, para diminuir a vida, o conhecimento e dentro dele a informação. Tem a finalidade de servir a vida. Mas a vida de quem? A vida de todas e de todos, a vida coletiva. E vem a frase da Clarice Lispector: aquilo que eu não sei é a minha melhor parte, né? Porque aquilo que eu já sei é mera repetição, mas aquilo que eu não sei é o que me renova, é o que me faz crescer. O conhecimento é algo que me reinventa, recria e renova. Então, eu acho que essa seria a minha consideração, né, partindo para o final, mas acho que é muito interessante a gente poder pensar sobre isso, né? Que o conhecimento é algo que me reinventa, me recria, me renova, porque eu vou sempre querer descobrir mais, descobrir novas coisas, porque a ciência não é algo pronto e acabado, é algo sempre aberto, certo? Então, vou encerrar aqui a projeção, vou agradecer, né, a oportunidade e estou aberto aqui às perguntas, então devolvo aí a coordenação para dirigir as perguntas, as questões que porventura possam surgir. Então, a gente vai fazer então as inscrições. Se tiver alguma pergunta, levanta a mão que a gente vai acompanhando aqui. Então, agora é o professor Davi e depois o Glaucio, que é o nosso servidor aqui do campus Arraial. Vamos lá. Pode começar, Davi. Bem, eu só levantei aqui a mão primeiro, não para fazer perguntas, né? Vou deixar até o Glaucio fazer a pergunta, mas eu só vou agradecer, né, ao querido professor Fábio Oscar, eu posso dizer assim, nosso conterrâneo,
Com certeza. Deu uma travada ali, né, Shirley? Agora voltou. Oi, Agora eu tô ouvindo. Voltou. Tô me ouvindo? Voltou. Bem, o que era tá instável, tá instável. Então, agradecer, né? Agradecer à Universidade Estadual de Goiás aí, né, por essa interação, né, com o campus Arraial do Cabo. Dizer que é uma honra, né, um prazer, né, receber uma palestra de tão alto nível, né, como a proferida agora pelo amigo Fábio, né? Vou deixar agora o nosso colega de trabalho, o servidor Glaucio, né, fazer a pergunta dele. Muito obrigado aí, Fábio, e a todos os presentes. Vamos lá, por favor, Glaucio. Boa tarde, mestre Fábio. Obrigado aí pela excelente palestra. Gostei muito, e muito mesmo da palestra. Foi bastante interessante e somou muitas informações assim para o currículo pessoal, por assim dizer. Vários temas que foram abordados aí, a questão da produção do conhecimento, a questão da adaptação dos docentes do ensino presencial usando as mídias digitais, a questão da fake news, assim, é uma coisa que está muito comum aí, a rede social, infelizmente, tem esse lado aí que desperta assim, uma certa alerta da nossa parte para a gente poder fazer um filtro, né? E assim, a minha pergunta, aproveitando aqui que a gente tem dois docentes na casa, né, que é a professora Margarete e o professor Davi, tem muito a ver com a nossa realidade aqui do campus Arraial do Cabo. Porque desde sempre, aqui no campus, o ensino ele sempre foi presencial. E, de repente, a gente se depara com uma pandemia, para tudo, lockdown, e o ensino agora ele passa a ser por APNP, que são atividades pedagógicas não presenciais. Então, o professor estava dentro de uma realidade, por assim dizer, ali, 4 paredes, diante dos seus discentes, e agora não, agora é tudo tecnologia e tem que produzir o conhecimento. Então, diante desse cenário, queria saber sua opinião sobre esse, e até dos outros colegas aí presentes, sobre isso, né? Como é que é essa experiência? Isso foi positivo? Que aprendizados nós podemos tirar diante dessa nova realidade? Gostaria que, se for possível, pudesse explanar um pouquinho mais, mestre, sobre esse tema, por favor. Sim. Então, obrigado aí pela pergunta, pelas palavras aí, ao Glaucio, né? Então, Glaucio, o que que acontece? Na prática, não houve. Primeiro problema que a gente teve na pandemia é que não houve uma coordenação central, né? No intuito que fosse gerir, né, em plano institucional, o que pudesse desenvolver também políticas públicas para poder atender essa demanda específica, né? E aí, no caso, iria entrar recursos, e na prática, quem fez isso foram alguns governos estaduais, né? Que criaram estruturas, investiram, por exemplo, o governo do Maranhão distribuiu chips de celular para os seus alunos, né? Foi uma medida que foi feita. Alguns estados disponibilizaram canais, né? Programações dentro televisivas, a questão do rádio, mas na prática não foi algo que houve assim um planejamento. Foi algo que a gente teve que ir, no caso, dentro da jornada, e fazendo as adaptações, vai tentando tal coisa, não deu certo, e a gente aos poucos começou então a se estruturar. E existem discrepâncias muito grandes de uma região para outra do país, né, que não foi uma coisa unânime, né? E os professores, ao longo desse trabalho, muitos tiveram que investir, né? Algumas instituições ofereceram capacitação, né? Cursos de qualificação, cursos online, disponibilizaram uma plataforma específica. Aqui na universidade, por exemplo, muitos professores usam o Classroom, né? Não sei se alguém aí, né? Provavelmente alguns professores usam. Outros professores já tinham o hábito de usar o Moodle, né? Na versão apoio, né? Mas sendo que o Moodle é um negócio meio complicado, né? Que pelo menos a interface não é muito amigável, né?
Então, muita gente acha meio difícil. Então, os professores então, foram se adequando àquilo ali. Positivo e de negativo. Vamos pensar sobre isso. De positivo é que houve um avanço de alguns anos, ou seja, tanto por parte dos professores, as instituições, elas tiveram que, de alguma maneira, se aperfeiçoar no uso dessas tecnologias, que até algumas estavam presentes de uma maneira muito superficial, né? Um professor usava uma coisinha aqui, outro usava numa ponta ali, então não era uma coisa que dissesse respeito a todos os outros. E os professores, querendo ou não, tiveram que se reinventar, né? Tiveram que ter uma certa abertura. Mas não foi um processo tranquilo, né, gente? Né? Se a gente for analisar, não foi algo simples. Eu lembro de uma reportagem de uma professora de matemática da educação básica que ela começou a chorar na frente da câmera porque ela não, ou seja, nunca havia se preparado. A própria graduação, que é algo que inclusive eu falei aqui, essa questão de educação e tecnologia, quem fez, por exemplo, graduação há 10 anos, há 20 anos no passado, não teve nenhuma disciplina de educação e tecnologia, uso de mídias na educação. Então, isso é algo muito recente que isso entrou no currículo. E com certeza esse pessoal que tinha uma formação mais antiga sofreu mais. Eles não tinham esse trato, né? Eles não tinham esse contato. E depois, então, as prefeituras, os governos então, começaram a debater o assunto. Os autores começaram a escrever sobre o assunto também, sobre tecnologia. O Boaventura de Souza Santos, vocês devem conhecer, o sociólogo lá português, né? Ele escreveu um texto chamado A Cruel Pedagogia do Vírus. Não sei se vocês conhecem o texto. Então fica essa recomendação de leitura. Acho que vocês até conseguem o PDF gratuitamente na internet, né? Ele fala sobre a cruel pedagogia do vírus. O filósofo italiano, lá, o Giorgio Agamben, ele também escreveu uma análise sobre a questão da pandemia, né? Então, se você for lá no Kindle, você vai encontrar vários livros que vão estar. Acho que o David Harvey também escreveu. Então, tem várias publicações. E começou, então, a se pensar e se debater. Uma coisa interessante também que eu observei, que se começava a se falar no início da pandemia. Nós vamos construir um mundo melhor, né? Lembra dessa história, né? As pessoas serão mais solidárias, né? Vamos rever os nossos excessos, né? Vamos construir uma sociedade mais humana, né? Tal. E, no entanto, à medida que o tempo foi passando, é claro que existem coisas positivas, coisas interessantes, mas parece que logo entrou o negacionismo, violência e os mesmos problemas que a gente sempre teve, né? Agora, qual a questão negativa que eu poderia dizer, ou talvez que a gente pode enxergar de uma maneira melhor, é o tamanho da desigualdade social. Porque no ensino remoto, você ter acesso a internet boa na sua casa, você ter, por exemplo, uma TV de não sei quantas polegadas para assistir aula online, você ter um tablet, você ter um notebook, tudo isso fez uma diferença muito grande e quem não tinha, principalmente o vestibular, né? O jovem que vai fazer o vestibular, né? Ter acesso a essas tecnologias ou não, foi algo decisivo para ele poder continuar os seus estudos. E ao passo que quem não tinha acesso a essa tecnologia ficou numa situação bastante complicada. E os próprios professores presentes aqui, com certeza vocês gastaram um bom dinheiro nessa questão dessas aulas online, né? De comprar equipamento, um celular melhor, né? Uma câmera ou um curso. Então nesse sentido, o que seria o certo numa situação dessa, né? Existia uma bolsa, né? Existia um apoio, né? Justamente para o professor poder investir, porque na prática, o que acontece? A internet é sua, você paga, né? Ou seja, o equipamento, se deu um pau, né? Deu um problema, a manutenção é com você, então tem todas essas questões aí envolvidas, né? Na ponta, né? Do lápis, né? Eu devo ter gasto em tecnologia, até escrevi um material, eu coloquei mais ou menos uns 3 mil reais, só com tecnologia, em termos de investimento, e os colegas também, então essas questões aí estão envolvidas. Não sei se eu consegui responder, Glaucio, para você. Excelente, mestre. Conseguiu sim. Essa parte aí do maquinário, por exemplo, pessoalmente aqui eu gastei numa faixa de R$ 3.500. Sim. Que foi um notebook que eu comprei e também uma cadeira de escritório para poder trabalhar de uma forma assim um pouco mais confortável, né? E foi um investimento pessoal, assim, não teve nenhuma bolsa, não teve nenhuma ajuda do governo em relação a isso.
para que a gente pudesse cumprir com as demandas relacionadas com o setor que eu trabalho, que é o registro acadêmico, né? Mas E o preço também desses componentes foi, né? subiu muito, né? Mas eu gostaria de ouvir também, se for possível, a professora Margarete, aí, como é que foi essa experiência, trocar com a gente essa experiência aí da docência nesse período pandêmico, aí, tecnologia. Concordo plenamente com o Fábio, adorei a sua palestra, Fábio. Também sou Obrigado. professora de metodologia científica, né? Opa, então você sabe. Rodou o corpo docente todo, caiu no meu colo. Você falou, acho que eu fui premiado. Mas até que eu gostei, né? Devo ter sido assim, meio masoquista, mas achei a cadeira muito interessante porque ela acaba, como você falou, né? Ela dá um outro olhar, né, para o aluno do que é o científico mesmo, né? O que é esse fazer acadêmico, né? Que é totalmente diferente do teu dia a dia, né? A tua vida secular, né? Então, assim, eu sei que é como você falou, é chato, que é muita teoria, né? Eles acabam achando, às vezes, um pouco chato, mas até acabam gostando que a gente tenta seduzi-los, né? É verdade. E concordo plenamente contigo. Eu acho que, assim, uma parte que eu vi muito negativa foi o desânimo dos alunos, acho que frente a essas dificuldades, né? Principalmente aqueles que não têm um material, um equipamento. A gente mesmo também não tem um equipamento de ponta, né, professor? A gente tem um notebook regular, alguma coisa assim. O Instituto, eu acho que deu um aporte muito grande para os professores que quiseram fazer curso gratuito. Eu acho que o Instituto Federal tem isso de bom, né? Esse olhar de capacitação interna da gente. E também essa unidade que eu trabalho, que é a Arraial, tem uma equipe grande de professores de informática, né? A gente também deu sorte, vamos dizer assim, né? É. E eles se dispuseram, né? E se organizaram junto com a Chile da Extensão e montaram um curso de extensão para a gente e para os professores do município, que foi bacana também esse encontro. Então, nós aprendemos muito. Eu não sabia de Classroom, sabia de Google Meet, né? Porque eu sou bióloga, imagina, eu me formei em 80, bicho grilo, aquela coisa. Né? Além de estar velha, nem usava, eu escrevia carta, cartão, cheque. Então, foi assim uma mudança de paradigma, né? Mas eu acho que a escola deu um suporte, né? Lógico, deu chips para os meninos, né? Que estavam com a renda muito. A gente, pelo menos, ainda teve salário, né? Federal, pelo menos a gente. Então, eu acho que a escola foi muito boa nesse sentido, dessa capacitação. Nem todos os professores aproveitaram, que eu acho uma pena, né? Tem dito assim, quando é gratuito, parece que o brasileiro não dá valor, né? Você fazer um curso gratuito de informática, né? E o problema da pandemia é que também, por exemplo, se essas atividades tivessem acontecendo no momento normal, que fosse uma alegria estar encontrando e não uma prisão da gente estar, né, e os alunos também estarem presos em casa, eu acho que isso também, lógico, afetou, como você falou, né, o psicológico, né, as pessoas ficaram mais deprimidas, mais tristes, mais isoladas, e principalmente adolescente, né, gente jovem gosta de encontrar, né, para bater papo, abraçar. Eu já digo muito que eu tenho tantos afazeres. Eu gostei da pandemia foi por causa. Eu dava aula até 10 horas, né? Eu falei, bom, da pandemia que acaba a aula 10 horas já estou em casa, né? Não preciso nem dirigir. Chovendo, não chovendo, já estou em casa. Mas eu acho que, assim, você trouxe considerações muito importantes, né? Eu gostei, assim, da tua fala. Que eu mais não tinha percebido, né? Que você falou que a palavra aluno é daquele que não tem luz, né? Alúmino é aquele sem luz, né? Nunca mais eu vou chamar meus alunos de aluno, eu vou chamar só de estudante. Foi essa discussão aí, né? Não vou chamar mais de aluno, eu vou agora só chamar de estudante. Porque é engraçado, né? E a gente absorve essas palavras como no dia a dia o professor é o que professa, tudo bem, parece uma coisa positiva, né? Mas o aluno, ai, coitados, né? Aqueles que não têm luz, muito ruim. Mas você está de parabéns, Fábio. Gostei muito aí da tua fala, saber que você também é aqui da região, né? Sim. E quem sabe, né? Troca as figurinhas. E o curso de metodologia que eu dou aqui para redes, assim, até que tá, né? Foi meu primeiro ano dando sistematizando dar o curso, mas até que teve uma aceitação boa. Tem um emprego mesmo, porque é muito teórico, né? Mas é isso. E quanto às APNPs, eu acho que os alunos estão assim, já estão um pouco cansados também, né? Esse que é o problema, né? Mas, que negócio, tem um problema. Você também falou uma coisa Obrigado. importante da tecnologia, né? Você falou uma Sim. coisa. Toda vez que tem um boom de tecnologia, assim, após guerra, né? A guerra é horrível.
Mas após guerra, olha quanto de tecnologia, que você falou das invenções, né? Que surgiram depois de uma adversidade que foi a guerra, né? A gente tem sempre na humanidade isso, né? Perdas grandes e ganhos grandes, mas a que preço, né? Por isso que conhecer é sempre bom, fazer essa leitura, né? Até para você ter um papel mais proativo na sociedade. Adorei te ouvir, né? Ficaria obrigado. horas conversando. Quando te acabar a pandemia, você vem para Arraial, a gente marca um chopp com o Davi. Isso, estou chegando em Arraial dia 20, eu vou ficar 9 dias aí. Aí, traz logo essas garrafas aí da Ambev. Certeza. Eu moro perto aqui da indústria, aqui, mais ou menos. Eu moro... Pronto, tu vai levar a cerveja. Tá jóia. Ó, eu vou ter que me ausentar, que eu vou dar aula agora para o pessoal do INPE, do MAM, mas quero aí agradecer, foi ótima essa palestra, adorei. Tá, muito obrigado, professora. Então, até a próxima aí. Bom retorno, não, você já está em casa, né? É verdade. Então, tá. Tchau, querido. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Oi, Fábio. Então, agora acho que sou eu, né? A próxima. Sim, por favor. Então, a professora Margarete, ela orientou uma... Não vou falar mais aluna também, porque eu fiquei chocada agora com esse termo. Vou falar só estudante sempre. A professora Margarete orientou uma pessoa, que é a Patrícia, ela inclusive defendeu o TCC dela segunda-feira, e hoje ela apresentou o trabalho dela. Ela fez um estudo, ela é professora de geografia da rede, e ela apresentou hoje um estudo sobre o uso das tecnologias digitais nesse período de pandemia. Foi muito interessante, porque assim, né, ela fez um estudo do antes e depois, o quanto que as pessoas usavam aquela tecnologia antes da pandemia e depois. Então, você vê uma coisa assim assustadora, porque muitas pessoas nem tinham esse acesso, né? Com relação aos alunos também. Então, o trabalho dela foi muito interessante e muito próximo, né, do que você falou na sua palestra. E a Margarete foi a orientadora dela, inclusive estava hoje mediando a atividade. Que legal. Muito interessante. Então, mais uma vez, parabéns aí pela sua apresentação, Fábio. Foi muito obrigado. E outra coisa que eu lembrei agora também, eu fiz muito uso de streaming. Também tem muitas séries que têm um caráter educativo, né? Então, umas disciplinas foi possível encaixar, a gente assistirem e a gente debater. Que o streaming também trouxe algumas outras possibilidades que a gente não tinha antes, né? Porque alguns filmes era difícil, né? Você conseguir, tinha que baixar. Então, o Netflix tem por exemplo, na área de filosofia, tem muita coisa interessante, inclusive a área da educação. Tem uma sobre guerra também, né? Guerras mundiais. Então tem muita coisa boa disponível que dá também para a gente fazer um caráter pedagógico, educativo e fazer uma roda de conversa, um debate sobre um filme escolhido previamente e o streaming também dá essa possibilidade, né? Então, não sei se tem mais alguma questão, senão estou aí à disposição de vocês. Não sei se caiu ali a... Shirley, tem espaço para mais uma pergunta? Pode sim. Fábio, a gente vive hoje, né, um mundo de narrativas, né? Sim, é muito certeza. complexo. Por exemplo, eu sou formado em biologia, né? Tenho especialização em biologia geral, certo? Só para ficar no âmbito dessa questão aí das vacinas, da saúde, da pandemia, né? Para a gente fazer um recorte, né? E aí, assim, a gente se deparou com parentes que diziam que não iam tomar vacina, né? Não sei mais se a vacina serve, porque agora falam que não vale de nada. Ou seja, né, antes a gente, tinha uma maior confiança, né, na ciência, certo? E a gente está vivendo um tempo muito cruel, né? Como que você, né, analisa, né, esse choque de uma narrativa alternativa, né, com aquilo que é realidade, né, que é fato científico comprovado, né, e porque as pessoas têm tanta dificuldade, né, de aceitar, né, e aceita melhor a questão, às vezes, de uma fake news, né, do que um argumento científico, né, uma coisa que está comprovada, como a vacina, né, que é um medicamento, né, para poder aí prevenir, né, doenças, né, amenizar os efeitos de uma infecção. Como
Como é que você vê esse cenário aí? Eu sempre, quando vou falar sobre a vacina, eu sempre costumo lembrar primeiro o pessoal que a gente tomou vacina a vida toda, né? Para início de conversa, né? A gente tomou vacina para febre amarela, a gente tomou vacina para varíola, aquela lá da gotinha, né? Para poliomielite. A gente sempre tomou vacina a vida inteira. E nenhuma delas tinha uma eficácia de 100%, né? Nunca tivemos isso, né? Esse movimento que surgiu agora é fruto, mais ou menos, para que entra de novo as séries. Para quem gosta, por exemplo, da série Black Mirror, né? Que é uma série que ela envolve tecnologia e distopia. Não sei se você conhece, Davi, né? Então é exatamente aquilo que a gente está vivendo, é o chamado negacionismo. Não sei se o Glaucio conhece essa série aí, Black Mirror. É uma série da Netflix que ela envolve tecnologia e distopia. Se você puder assistir, é muito boa a série e nos assusta um pouco, porque são coisas numa perspectiva futurista que a gente imaginaria que nunca iria acontecer. Então vale muito a pena. E além dessa questão desse negacionismo, as fake news, é um negócio que não é uma produção orgânica, não é algo que surgiu espontaneamente, né? É algo que é uma construção de grupos da internet. Ou seja, foi feito um ataque massivo nos celulares, campanha na internet e até um certo dogmatismo. É quase uma religião. Essa questão, a maneira, a crença, a maneira da forma como a coisa conduziu virou um dogma entre quase os que, né, praticamente religiões, os que acreditam na ciência e aqueles que seguem esse posicionamento anti-vacina. Então, é um negócio que é ideológico e que é dogmático. É quase mais ou menos torcida para um time de futebol. Então, virou uma coisa mais ou menos nesse nível. E envolve paixão. E isso, então, isso é fomentado, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, WhatsApp, Facebook, e ainda os adeptos desse tipo de crença que é no mundo todo, não é só no Brasil, e que eles, então, ficam proliferando e acaba criando esse embate na sociedade. E a outra coisa legal para a gente pensar também, que é um sentimento anti-ciência, que também está surgindo no mundo, né? Ou seja, movimentos contrários à ciência. Só você olhar o Facebook, quando tem um comentário de um especialista, ou seja, tem sempre comentários pejorativos em torno do especialista, né? E para gente que mexe com ciência, tem uma professora de física, que eu conheço, né? Ela fez um comentário que ela foi dar aula sobre Galileu, primeiro ano do ensino médio. Ela falando sobre a teoria de Galileu, aí alguém falou assim, mas essa teoria não faz sentido porque eu não acredito, o menino do primeiro ano. Se o Galileu pensa assim, na minha crença eu acredito diferente. Ou seja, um aluno sem base nenhuma, sem teoria nenhuma, sem fundamentação nenhuma, sem ter nada que desse um aporte, né, para poder questionar. Ele pode questionar Galileu, mas tem que ter alguma fundamentação, né? Tem que ter alguma base. Essa é a opinião do Galileu, a minha é outra. Então, ou seja, criou-se toda essa questão na sociedade. E a gente vai passar muito trabalho, isso é um trabalho de décadas, para a gente poder, e acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui, a gente está fazendo ciência, a gente está proliferando o conhecimento, os nossos alunos, né, as pessoas da nossa família, né, os nossos amigos. Então, a oportunidade da gente, que o conhecimento é algo interessante, né? Quanto mais você reparte, mais você tem, né? Eu acho interessante a gente pensar nessa perspectiva. E a gente viu durante a pandemia, só desculpa te cortar um pouquinho. Não, por favor. Quando a pessoa morria, aí estão botando lá na certidão de coisa que é Covid, mas não é Covid não, sabe? Sim. O pessoal começar a negar a Covid, entendeu? E também dentro das igrejas a gente vê assim, aí o irmão vai lá e morre de Covid, certo? Aí foi Deus que quis, né? Aí é o fatalismo, né? Aí joga né, nas costas de Deus. Foi Deus que quis assim, né? E no final é isso, né? E a religião também teve um papel. Quase 700 mil mortos, né? Numa pandemia poderia ser aí 1/3 apenas disso, né? Por exemplo, nos casos de Arraial do Cabo, as pessoas que eu acompanhei pela internet, as pessoas que eu conheço que faleceram de Covid, a maioria tinham viés religioso e anti-vacina. As pessoas que eu conheci, que assim, eu acompanhei pela internet, né? Não são 100%, mas todos eles tinham um perfil e um amigo também conhecido de Brasília, um senhor de 60 anos, também ligado à igreja, que era pastor, ia pregar na igreja sem máscara, cheio de comorbidade. O que aconteceu? Faleceu com 60 anos de idade. E poderia ter sido evitado, porque ele achava que não ia alcançar. Então a gente vai ter muito trabalho, acho que essa iniciativa do evento,
é uma excelente oportunidade para a gente fomentar com os nossos alunos, com nossos colegas, né? Para a gente poder fomentar esse tipo de pensamento ou seja, refincar as bases da ciência, né? Mas eu acredito, conforme foi falado há pouco, que depois que passar essa confusão toda, acho que a gente vai dar um boom, vai dar um salto, eu quero crer que a gente vai avançar cientificamente, no conhecimento, porque realmente todo grande período de crise sempre é sucedido por um período de grande crescimento, né? A gente teve lá o período medieval, que não é só retrocesso, tem arte, tem tudo, mas veio o iluminismo, depois da Guerra Mundial houve um boom de crescimento tecnológico, populacional, e eu acredito que tudo aquilo que a gente está vivendo hoje vai passar, e a gente vai viver um novo tempo de desenvolvimento, que talvez não fosse esse período de retrocesso, a gente não avançaria tanto. Então eu quero crer que a gente vai ter novamente um período de avanço da ciência, de reconstrução, né, de várias questões. O estrago vai ser grande, mas a gente vai ter um grande campo, até inclusive pesquisas científicas, né, sobre a pandemia, negacionismo, vai ter todo um campo de pesquisa, investigação, para a gente poder construir algo melhor. Sim, os evangélicos, sim, com certeza. A maioria que eu conheço tem esse perfil, né? Então, mais alguma questão aí, pessoal? Se não, vou agradecer a oportunidade, a atenção, né, de todos e sigo aí à disposição, né, sempre que precisarem, né, estamos aí à disposição de vocês e um imenso prazer, né, estar aqui, agradecer também a organização do evento e estamos aí sempre à disposição de vocês. Tá com áudio fechado, Shirley. Eu estava atendendo outra pessoa aqui também do evento. A gente que agradece aí a sua participação, foi uma palestra muito esclarecedora, né? A gente que trabalha aí nesse mundo da educação, a gente ainda percebe ainda mais essa questão, né? Da informação e da desinformação. Então, a gente agradece, né? Eu agradeço em nome da coordenação de extensão do campus Arraial do Cabo e a toda a comunidade do campus, tá? Muito obrigada. E a gente aguarda uma próxima oportunidade para te encontrar. Quem sabe presencialmente da próxima vez, né? Não, com certeza. Conforme diz aí no Rio de Janeiro, estamos juntos, né? Esperando você aqui para um café, hein? Isso, vamos tomar um café sim. Tá combinado, então. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado aí. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.